Queria agradecer a todo mundo que está aqui e também nossos programadores. Bom, a gente está aqui para conversar sobre esse o ecossistema de programação em São Paulo, que é uma coisa muito singular no Brasil, acho que até na América Latina, talvez até no mundo. Tem muito cinema, tem muitos cinemas bons, e especialmente um cinema de repertório, onde a gente vai conhecer filmes. Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, reunir a galera que trabalha com programação, e vou apresentar brevemente. Célio é programador aqui do CCSP, Célio Franceschetti. Carlos Gabriel Pegoraro, também programador aqui do CCSP. O Thiago de André é coordenador do Sinusp, Cinema da USP. E Cláudio Matos é administrador, diretor do CCBB São Paulo e foi diretor de programação do CCBB Brasília. Eu vou começar só dando algum direcionamento para a gente pensar a nossa conversa e abrir para cada um apresentar suas salas de programação, suas ideias, o que vocês querem realmente promover nessas salas que vocês dirigem. Eu penso que a gente está em lugares diferentes aqui, né? Eu, como programadora do festival, eu não trabalho com programação primariamente, eu sou jornalista, mas no festival eu tive contato com essa área, mas é muito diferente, eu acho, do que vocês fazem nas salas onde vocês trabalham. Mas mesmo assim, eu acho que a produção e realização de filmes cresceu muito desde que a indústria começou a se desenvolver. Enfim, do digital virou uma indústria muito grande, que envolve muito dinheiro e que coloca cada vez mais dinheiro em etapas de produção e acaba deixando os filmes um pouco à deriva a partir do momento em que eles estão no mundo de festivais. E por mais que a curadoria de um festival de cinema contemporâneo, como os Três Encontros, seja bem diferente das salas de cinema de repertório que vocês fazem, o que está em jogo, eu acho que é a mesma coisa, que é conectar filmes e pessoas, filmes, realizadores e públicos, promover esse encontro na sala de cinema. Então eu queria que vocês explicassem um pouco da proposta de curadoria que vocês trazem para as salas e o que vocês querem fazer, sem deixar de lado, também queria entender um pouco sobre as limitações materiais que vocês encontram, que a gente estava conversando lá fora, são muita burocracia, é uma indústria difícil e burocrática. Então, vou passar primeiro. Boa tarde, gente. Queria começar agradecendo o convite da Carol, de toda a equipe dos Três Encontros. É muito bacana participar. A gente estava comentando, inclusive, agora logo antes disso, como a gente tem poucas oportunidades de acabar conversando entre si. A gente tem trabalhos muito semelhantes, né, cada um no seu lugar aí, e a gente acaba tendo muito menos oportunidade que a gente gostaria de conseguir conversar. E assim, para quem não conhece, talvez, lá dentro do campus do Butantã da Universidade de São Paulo tem uma sala de cinema. É uma sala de cinema de verdade, com projetor específico para cinema, né, o que a gente chama de DCP, com projetor de 35mm, com uma tela grande, e a gente faz um projeto lá, um projeto já que tem mais de 30 anos na universidade, de fazer sessões de cinema, só que a gente não está fazendo sessões de cinema dentro do circuito de lançamentos comerciais, a gente tem uma programação que é toda feita de mostras temáticas, né, e essas mostras são concebidas por uma equipe de curadoria que é praticamente só formada de alunos, lá, estagiários, na verdade, nossos, bolsistas lá que a gente chama, porque tem diferentes programas de estágio dentro da USP, e eu coordeno essa equipe, junto, claro, com o diretor-geral do cinema, que cuida também de todas as outras coisas. Então eu estou aqui meio nessa figura de um coordenador. Eu tenho até medo de falar que eu sou o curador do cinema, porque a minha equipe, os meus estagiários e bolsistas é que fazem a curadoria de verdade. Eu só tento não atrapalhar muito, assim, né? Mas eu acho que essas diferentes salas que estão aqui hoje representadas são salas que têm muito a ver uma com a outra, né? Porque toda a minha equipe de curadoria e eu mesmo frequentam muito o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural São Paulo,
próprio Instituto Moreira Salles, o Cine-Sesc, essas várias salas de repertório que a gente tem o prazer, né, o privilégio de ter aqui em São Paulo, que ajudam a nos formar. Então, também não é coincidência que às vezes um filme está passando no CCBB e dali a alguns meses ele acaba indo parar no Sinusp, ou no, né, a gente está muito de olho e quando encontra também, porque é isso que você estava dizendo, da descoberta do filme, né? E às vezes você descobre um filme que você não conhecia e você fica com muita vontade de ver de novo, de contar para os outros, né, de falar dele. Acho que tem muito essa relação. Só que isso é sempre um jogo, né? Eu já vou propor aqui uma primeira polêmica, que é o quanto as nossas salas elas fazem um jogo entre o que a gente quer exibir e o que o público quer ver. Né? Se a gente colocar só o que a gente quer exibir, sem estar com esse olhar atento do que o público está vindo ver, a gente vai se colocar numa situação ruim. Né? Porque você estava falando da questão toda da estrutura do cinema, né? Eu acho que a gente não consegue fugir quando a gente está falando de cinema, a gente está falando essencialmente de uma coisa que é muito cara de fazer em toda a sua cadeia, desde a produção até especialmente a distribuição, que é uma das áreas menos apoiadas ainda, né? E não é à toa que aqui nós estamos com 3 instituições que fazem cinema de repertório e que são 3 instituições, no fim, financiadas com dinheiro público, né? De alguma forma. O Banco do Brasil tem toda uma estrutura mais complexa aí, mas no caso de uma instituição municipal como o CCSP, a gente que é uma instituição estadual, não é fácil ter instituições privadas, né? Tem que ter o dinheiro do IMS para conseguir também fazer esse tipo de coisa, porque é caro. Então a gente precisa pensar nisso. A gente não é avaliado pelo número de ingressos que a gente vende, mas a gente tem que estar, voltando ao que eu queria dizer, muito de olho com o público, assim, sabe? O que está funcionando, o que não está, e jogando um pouco, e experimentando. A gente experimenta muito, às vezes dá super certo, às vezes não dá certo. Então acho que tem esse jogo dentro das nossas ações de curadoria que é muito importante, que às vezes a gente esquece, assim, né? A gente não pode ficar uma amostra inteira com a sala vazia, né? Mas também a gente não quer ficar passando, sei lá, filme de super-herói para tentar lotar a sala, porque não é isso que a gente está aqui para fazer. Tem outros lugares fazendo isso. Né? Então, enfim, acho que aí tem algumas coisas um pouco mais de um perfil específico de cada lugar que tem a ver com isso. Então, por exemplo, a USP é um lugar horrível de chegar. Além de ser meio fora, assim, do centro, não tem transporte público bom, sabe? O metrô mais perto é longe. Então, não adianta eu querer achar que eu vou conseguir atrair o público que depende do transporte público para chegar lá. Né? No fim, o público que eu tenho que levar em conta que eu consigo atrair é praticamente as pessoas que já estão lá dentro da USP, que são os alunos, principalmente, porque essas pessoas já estão presas lá, já foram lá assistir aula e tal, supostamente, pelo menos. Então, eu tenho uma programação que é muito voltada para esse público de idade universitária. Né? Então, a minha equipe de curadoria está atenta a muitas coisas, mas também está atento ao que as pessoas têm comentado, falado, seja no Letterboxd, né? Mas tem essa pegada também de entender esse público na hora que você está programando. Claro, a gente arrisca muito e às vezes, uma coisa que é muito importante hoje, especialmente quando a gente fala do público mais jovem, mas não só, é passar no cinema também coisas que as pessoas conhecem, já ouviram falar, às vezes já viram, com certeza dizem que viram, mas talvez não tenham visto, mas que nunca viram no cinema, com certeza. Né? Então essas são coisas que também sempre funcionam bem. Assim. Você partir, por exemplo, de um clássico do cinema, de um grande diretor, são coisas que te ajudam a atrair a pessoa. Aí no meio você enfia algumas outras coisas ali para tentar apresentar algumas coisas, mas sempre tem essa dinâmica, né? E essa dinâmica acontece dentro das mostras. Numa mesma amostra, às vezes você consegue colocar coisas mais conhecidas e menos conhecidas, e também de forma mais transversal. Né? De repente você faz uma programação que tem um monte de coisa mais conhecida, te dá uma certa folga, de uma certa maneira, a você programar algumas coisas menos conhecidas, mas é sempre um desafio, porque a gente sempre, assim como quem faz cinema comercial não consegue fazer uma super previsão de o que vai vender mais ingresso, a gente sabe mais ou menos o que vai bem, mas a gente várias vezes é surpreso com filmes que a gente não esperava. Assim, no começo desse ano,
a gente fez uma amostra de remakes. Então a gente sempre passava os filmes em pares, o filme original e a versão do remake dele. E a gente passou algumas coisas muito legais e tal, sei lá, o Yojimbo com o filme do Leone e tal. Só que o filme que foi de longe o melhor público para nós foram as duas versões brasileiras do Matou a Família e Foi ao Cinema. Né? Que era assim, a gente colocou lá porque não tinha grandes exemplos de remakes brasileiros, a gente sempre tenta enfiar filme brasileiro em todas as mostras. A gente não estava com grandes expectativas e lotou as duas sessões, sabe, de cada filme, foi um sucesso absoluto. Então a gente às vezes tem umas surpresas positivas, além das negativas, claro. Às vezes a gente programa um negócio tipo o Fellini, sabe? E aí aparece lá um público bem abaixo da média. É difícil ter sido assim, sabe? Claro, às vezes é porque choveu, entendeu? Também tem fatores que estão completamente fora do nosso controle, né? Enfim, queria abrir um pouco a conversa e de repente a gente volta aí, falar outras coisas depois. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Célio, eu sou um dos curadores de cinema aqui do Centro Cultural São Paulo, e o Carlos. A gente divide a curadoria aqui. E, bom, vou falar um pouquinho, rapidinho, da sala e o que eu esqueci, depois o Carlos complementa. A gente trabalha assim, a gente vai se complementando. A sala de cinema aqui também é uma sala de verdade, né? A gente precisa lembrar isso porque eu acho que tem uma tradição dos cineclubes, né, de que eles improvisam demais, né? Tipo, a tradição do cineclube é aquela sala com um data show, né? E não, as nossas salas, a gente tem que lembrar sempre, tem que avisar as pessoas, ó, tá passando DCP, não tá passando digital, né? E elas assistem DCP, elas vão lá e reclamam, vocês passaram digital, senão a gente passa DCP. Mas normal. Parece que a gente tá brigando sempre para reforçar que as salas, nossas salas, né, elas se equiparam a qualquer sala profissional, principalmente do circuito de arte aqui de São Paulo. Né? E isso faz diferença, porque a gente está exibindo fora do circuito comercial, né, dentro daquela janela que a gente chama de cineclubismo, né, que são filmes que não estão sendo mais... que é muito grande essa janela, né? Eu, pelo menos, até onde eu entendo, o cineclubismo vai trabalhar com filmes que não estão sendo explorados comercialmente mais, né? Então já muda um pouco essa parte. Bom, aí aqui no Centro Cultural a gente tem... Eu acho que o que é legal de todo mundo aqui, e acho que o que... desculpa, qual é o seu nome mesmo? Carol, desculpa, eu sou péssimo para nome. Bom, a Carol falou, a gente tem uma paisagem de salas aqui muito diferenciadas, que eu acho que é única mesmo, não vejo capital que consegue ter dessa maneira. Assim, em São Paulo, a gente tá sempre escutando aquele discurso meio vira-lata, né? Mas São Paulo, como cidade cultural, é absurdo, assim. E a sala aqui, a nossa sala, né, de cinema do CCSP, ela tá dentro do circuito da SP Cine, e o circuito da SP Cine, ela chegou absorvendo os cinemas da Secretaria de Cultura, né, que já tinha essas salas antes. Ela absorveu, fortaleceu e tentou unir todas, né, sem tentar tirar a característica das salas. Então, essa sala, a Lima Barreto, ela tem uma característica de cineclubismo, sempre teve. E a outra sala, a Paula Emílio, ela navegava entre cineclubismo e filmes comerciais, mas a gente acabou fechando numa característica, né, numa configuração que essa sala ela é mais cineclubista, ou seja, ela passa mais filmes fora do circuito comercial, enquanto que a Paula Emílio, ela entra naquela clássica configuração da Cine Semana, né? Que são filmes em cartaz mesmo, filmes que a gente considera, né, cinema comercial. Não, quando eu digo cinema comercial, não estou falando filme da Marvel, né? Cinema comercial são aqueles filmes que ainda tem CRT, né, e ROI. Elas ainda estão sendo exploradas comercialmente, né? Elas ainda estão dentro de uma janela de exibição onde elas estão sendo exploradas, elas estão sendo emitido ingresso fiscal, né? Então faz uma das diferenças. Assim. Então, sei lá, passa alguns filmes ali que são bem característicos do circuito de arte, né? Do circuito de autor, mas eles são filmes comerciais porque eles estão sendo
eles estão sendo explorados comercialmente ainda, né? Aqui não, aqui a gente está trabalhando com filmes que estão fora da exploração comercial. Assim, claro que existe dinheiro envolvido, mas não tem mais CPB, CRT, todas essas questões mais de questão de imposto, que entra uma questão mais burocrática aí que eu não preciso entrar aqui. Então elas se complementam de certa maneira. A gente tem essa característica aqui que é muito legal, às vezes. A Paulo Emílio, ela passa muito filme nacional, o que é muito bom. Isso dá mais liberdade para mim e para o Carlos, por exemplo. Às vezes a gente adora, sempre que a gente tem uma mostra, a gente tenta colocar filme nacional no meio, mas às vezes a gente se sente um pouco mais à vontade para não exibir, exatamente porque a Paula Emílio, ela cumpre muito bem esse papel, assim. Um papel que ainda é muito difícil, a gente sabe disso, porque se você for olhar hoje no que está sendo lançado toda quinta-feira do cinema, você vai ficar chocado, assim. Você tem que olhar a lista inteira, porque você vai ver que estão sendo lançados 8 filmes, provavelmente 8, 10 filmes, e 5 filmes são brasileiros. Na próxima semana, é a mesma coisa. São de 8 a 10 filmes sendo lançados, 5 filmes são brasileiros. Você vai no filme B e começa a jogar para trás, você vai ver toda semana tem de 1 a 3, 4 filmes brasileiros sendo lançados. Assim, você não vê eles sendo exibidos, é muito difícil. Eu acho que o nosso grande gap é na exibição. Você não vê esses filmes sendo facilmente exibidos, assim, você não vai encontrar eles em qualquer lugar. Você vai ter que procurar em alguns lugares. E um desses lugares é a Paula Emílio. Vai estar sempre ali um ou outro daqueles que você não consegue achar na cidade. Tá ali. Por várias questões que a gente não precisa entrar aqui, mas é uma sala que cumpre esse papel nesse sentido, né? Então a gente se sente um pouquinho livre, um pouquinho às vezes para sair aí pela cinematografia do mundo brincando, que a gente tenta fazer isso. Eu gostei do que o Tandré falou sobre Thiago, desculpa, o Tandré é um apelido de compadre, assim, a gente esqueça. Quando a gente está programando, né, eu programo muito parecido com eu e o Carlos, a gente pensa um pensamento de programação, e a gente pensa muito parecido com o André, parece que a gente está pescando, né? A gente joga ali um filme para fisgar, sei lá, Superman, né? Ou qualquer outro filme que tá assim nas salas comerciais, que todo mundo vai vir assistir, mas aí a gente coloca ali uns filmes mais difíceis, mais desafiadores, de certa maneira, ou de uma filmografia que não é muito comum aqui, sei lá, Finlândia. A gente coloca ali no tempero, né? E aí a gente espera que as pessoas também assistam. Essa é a ideia. A gente fica brincando de pescar. E funciona, muitas vezes funciona. Aqui, diferente do Sinusp, que eu conheço bem, que eu já fui estagiário lá, então tenho muito amor pelo Sinusp. Uma coisa legal aqui é que a gente tem todos os públicos. Eu acho que entender o próprio público é muito importante. A gente demorou muito para estudar o nosso público e a gente chegou num patamar que a gente tem todos os públicos aqui. Não importa. Então, essa é uma das grandes vantagens do Centro Cultural São Paulo. A gente tem várias desvantagens aqui. A gente pode falar, né, Carlos? Muitas desvantagens. Mas uma das grandes vantagens é que o nosso público é muito diverso. E isso é muito bom, porque a gente pode experimentar muito, a gente pode... não que a gente não se preocupe com o público, a gente sempre se preocupa com o público. É difícil não se preocupar com o público. Mesmo estando num lugar público, em que a nossa função também, pelo menos eu imagino, a nossa função também é trazer diversidade para um cenário muito achatado, e muito pobre. Nosso cenário de distribuição é muito pobre, gente, parece, mas ele ficou muito pior depois da pandemia. As grandes distribuidoras, assim, que eu considero maravilhosas, que são distribuidoras pequenas, que se arriscam, não estão conseguindo mais se arriscar com o cinema aqui, assim. E muitos filmes importantes, eles não estão vindo mais pro nosso circuito de distribuição de cinema. Muitos estão indo direto para o streaming, né?
E é ruim, porque no streaming ele cai num mar, né? Ele não tá ali, tá, ele não, ele não tá numa lagoa, sabe? Ele não tá numa banheira, assim, que você enxerga ele. Ele cai num mar mesmo, ele se perde. E muita coisa vai embora. E é triste um pouco. Às vezes a gente tem que tirar esse filme de lá e trazer pra sala pra fazer ele aparecer, porque ele some ali naquele catálogo gigante dos streams. Mas eles estão lá. É alguma coisa. Bom, não vou puxar muito, eu só queria meio que falar mais sobre a sala. Se eu esquecer alguma coisa, depois o Carlos me ajuda. E é mais ou menos esse o nosso sistema aqui. Que a gente é muito feliz aqui. Você deveria fazer um levantamento de quantos filmes brasileiros você passa, porque provavelmente você é quem mais passa cinema brasileiro. De todo mundo, assim, de todo mundo. É bom ouvir isso, viu? Eu não falo isso porque, gente, agora falando um pouco sobre burocracia, a gente sabe que filmes brasileiros às vezes são os mais difíceis de negociar, de comprar direitos. Ainda mais quando a gente fala de filmes de repertório, esses filmes estão todos espalhados. Às vezes é uma produtora que não existe mais, às vezes é uma família que não quer liberar os direitos. A gente está passando por isso agora, inclusive, de programar uma mostra de cinema popular que a gente legalizou, né? A gente sabe, agora falando um pouco de processos de programação e curadoria, que existem duas coisas que imagino que todo mundo faça, que é a amostra ideal e a amostra real, né? E é um processo bem difícil, assim, de ficar pensando naquela ideia inicial e depois transpor isso para aquilo que é possível. Mas, enfim, eu acho que o Célio resumiu bem o funcionamento aqui das salas do Centro Cultural São Paulo, né, salas públicas. E falando um pouco sobre o processo de programação, eu acho legal que o André falou que é bem parecido mesmo com o que acontece no Sinusp, com a diferença que a gente não tem uma equipe, né? Eu e o Célio. E isso é interessante porque eu acho que duas cabeças funcionam bem e três cabeças já começam a discordar muito, né? Então, eu e o Célio, a gente tem muita essa autonomia de poder conversar sobre as nossas propostas e discordar e concordar, dependendo do que for, justamente para tentar conseguir achar aquele nível de entender que a gente está trazendo uma amostra às vezes mais popular, às vezes uma amostra mais experimental. O próprio Estranhos Encontros, acho que veio essa levada da gente olhar para nosso programa e falar, acho que agora é o momento de conseguir trazer esses caras para cá, né, e fazer funcionar, fazer acontecer. E, enfim, e eu acho que programar para a gente acaba sendo muito prazeroso, porque eu brinco que eu comparo como se fosse uma tese que você nunca precisa fazer a conclusão, né? Você pode jogar só uma ideia ali e falando sobre público, a gente sempre avalia junto com o público, né, como é que está sendo recebido, né, a interação com esses filmes. Então a gente sempre trabalha nessa pegada, né, de brincar com temas, essa liberdade de às vezes não ficar só na retrospectiva de nomes de diretores, diretoras, que acaba sendo um caminho que se vê muito em projetos de PROAC, projetos grandes, né, porque, enfim, é mais fácil de juntar nesses filmes. Então a gente sempre tenta brincar com temáticas, trazer ideias e conceitos, pesquisar, e nunca concluir de fato ali uma questão, né, e jogar isso para o público. E a gente vai alternando, né? Então a gente também lida muito com festivais aqui na sala, né? Eu acho que isso é uma coisa que é interessante falar de cinema de repertório, né? Que a gente acaba sendo os cinemas que recebem mesmo os grandes festivais da cidade de São Paulo. E como é que a gente trabalha esse intervalo, né? De entender um festival, uma mostra de cinema, como é que a gente encaixa tudo. E sobre essas vontades daquilo que a gente quer programar, aquilo que o público quer realmente assistir, que nem o André trouxe. E, enfim, são processos que variam muito. Eu não acho que existe uma metodologia certa, que eu e o Célio a gente trabalhe sempre, a gente sempre vai experimentando. Inclusive, existem espaços, sim, para colocar filmes que a gente quer assistir, isso daqui é a parte mais legal, e inclusive filmes que a gente nunca assistiu. Eu me lembro até de uma mostra que a gente realizou aqui, que foi uma retrospectiva da Paraísos Artificiais, que é a produtora do Paulo Sacramento, que está sendo homenageada aqui no festival. E metade dos filmes dessa produtora eles não tinham digital, né? Eles estavam com as películas guardadas, às vezes largadas em casa. Foi uma caça de tesouro, né, de achar esses filmes.
E foi uma oportunidade de trazer eles e assistir junto com o público aqui pela primeira vez. E eu acho que vocês vão ter essa experiência com alguns desses filmes, porque quando o pessoal das Primeiros Encontros chegou, eles falaram: a gente nunca viu esses filmes ali pela primeira vez, estamos meio ansiosos. Enfim, tem esse lado também, né? E então acho que a gente está realmente num lugar de privilégio de poder brincar com a programação. E, enfim, eu vou abrir então a conversa para o Cláudio também, para não ficar só no Centro Cultural. E vamos conversar, trocar ideia. Acho que é legal também abrir para o público perguntas depois. Boa tarde a todos, eu sou o Cláudio, já fui apresentado, né, do Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Eu tive a oportunidade de ser gerente de programação do Centro Cultural lá de Brasília durante um tempo. E primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre bom esse diálogo com quem faz cultura, né, com os agentes culturais da cidade, com quem se interessa pelo assunto, para que a gente consiga crescer e pensar novas formas de fazer. No CCBB, toda a nossa programação, de uma forma mais abrangente, a gente traz basicamente por meio de edital. Então a gente faz um edital de 2 em 2 anos. Nesse edital, esse último edital agora, que a gente encerrou as inscrições em junho, se não me engano, recebemos cerca de 460 a 500 propostas só de cinema. E a gente atua na área de cinema, cênicas, música, exposições e programa educativo. E é sempre uma grata surpresa. Essa primeira peneira é feita pelos analistas dos 4 CCBBs, agora do 5º, que vai ser Salvador, que deve inaugurar no próximo ano. E a partir dessa primeira seleção, essa seleção passa por uma discussão interna da equipe dos 5 CCBBs. Depois, a primeira peneira vai para analistas externos. Depois que sai uma lista final que vai chancelada depois pela diretoria de marketing do banco. Então tem todo um processo, né, de formação, prezando muito pela diversidade da programação. Então, é uma programação que a gente olha muito para a diversidade de público e de temas. A gente, assim como o Sinusp e o próprio CCSP, a gente trabalha muito com mostras. A gente não faz filme isolado, a gente não exibe filme isolado, mas dentro de mostras temáticas. E falar de cinema, assim, a gente tem discutido muito, assim, ultimamente, e é uma provocação que eu aproveito para trazer, assim, que é muito no sentido de que, assim, para quem a gente está fazendo cultura. Eu estive agora recente no Cine Brasília, também na mostra de cinema que teve lá agora, semana passada, e é um desafio a gente furar a bolha, a gente sair da nossa bolha da cultura e fazer cultura para todo mundo, ou para o maior número de pessoas possível. Né? Então, assim, como é que a gente me espantou quando eu vi os dados da última Rouanet, da concentração aqui em São Paulo em Pinheiros, por exemplo. Então, assim, quando a gente vê a crítica à Lei Rouanet de fora, às vezes da oposição, a gente às vezes fica assustado, mas às vezes pensa que talvez eles tenham um pouco de razão. Né? Então é importante a gente entender essas críticas para a gente conseguir mudar e pensar nessa mudança. Né? Então é uma coisa que a gente precisa questionar. Né? Eu acho que a cultura, o fazer cultura, o Centro Cultural, a gente tem pensado nisso, é uma disciplina que está muito ali entre entretenimento, cultura, turismo, envolve várias disciplinas, né, desse fazer cultura. E um dos desafios é como é que a cultura também transforma. Né, como é que eu estou fazendo cultura para transformar? E me assusta quando eu vejo, muitas vezes, a gente fazer uma programação, ou promover uma programação, de qualquer área que seja, e essa programação atinge muito o meio que já consome aquilo, o meio que já tá catequizado naquela coisa, que já gosta. A gente continua fazendo cultura para iniciado. Então isso me preocupa.
Me preocupa quando a gente tem uma sala, às vezes faz uma amostra que tem 10 pessoas na sala. Eu até brinco com o meu pessoal, gente, a gente tem mais de 100 mil habitantes aqui em São Paulo, não é possível que uma sala de 60 lugares você não consiga encher, nem com alunos de cinema. Então tem alguma coisa errada, a gente está fazendo alguma coisa errada que não está conseguindo atingir. Né? Então, e fica nesse lugar, né? E são vários desafios, né? Desse universo de um cinema que hoje está na casa das pessoas, está no celular, né? Você vê no avião o pessoal vendo os filmes pelo celular. A gente tem um projetor de película também no CCBB, que talvez isso cada vez vá perdendo mais sentido para um público menor, para crianças. Como é que eu trago isso como uma experiência? Então, é um desafio também pensar na sala de cinema com experiência também. O que vai fazer a pessoa sair de casa para ir lá na sala de cinema, lá no CCBB, lá no centro de São Paulo, né, com chuva, com tempo, com a temperatura, para ter uma experiência pior, ou igual, ou melhor do que ele tem em casa. Então, é pensar um pouco nisso, né? Essa diferença assim, do cinema que a gente faz para o público iniciado, que gosta, que tem paixão pelo cinema, e para o público em geral. Uma das coisas que tem provocado a nossa programação também, e eu tenho conversado muito com a nossa turma, com os outros CCBBs, é no sentido, e é uma orientação também do nosso eixo curatorial, é pensar numa programação que seja cada vez mais pop. Pop não no sentido de baixar o nível do conteúdo, mas pop no sentido de eu conseguir fazer uma mediação que consiga atingir as pessoas, atingir qualquer público. Eu acho que esse é um grande desafio. Né? Eu posso levar uma exposição do Chagall, por exemplo, mas eu posso fazer uma mediação fazendo com que Chagall atinja as pessoas de forma geral. Eu não posso fazer só para iniciado, para colecionadores, para... A gente precisa furar essa bolha. Eu acho que essa é a grande provocação que eu queria trazer. Assim. Isso vale para o cinema, vale para cênicas, vale... A gente vê o circuito do teatro também com essa questão. Assim, ingressos a R$200, por aí. E para quem a gente está fazendo? Né? Para quem a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa mover toda a máquina de produção dessas áreas, a gente precisa pensar nesse público. Né? A gente tem praticado no cinema ingressos bem populares, R$10 e 5 a meia, muitas mostras gratuitas também, mas ainda assim são mostras que muitas vezes, assim, quando a gente vê a sala de cinema que não está cheia, assim, me preocupa muito. Né? Até quando eu consigo um patrocinador para bancar uma sala um pouco vazia ou meio vazia? Então, para quem a gente está fazendo? Sobre a transformação, né, que eu acho que a cultura precisa trazer, e aí vale para todas as áreas, fica um pouco esse olhar. Né? Às vezes, o próprio caráter de entretenimento, de tirar as pessoas, de deslocar as pessoas dessa vida real, que às vezes é sofrida, já é um ótimo papel, né? Já é uma ótima missão. Mas se a gente conseguir ir além, diante de tantas urgências que a gente tem hoje, talvez possa ser mais interessante ainda. Né? Se a gente conseguir provocar as linhas curatoriais para pensar um pouco nesse poder de transformação da cultura, esse poder de transformação dos nossos espaços culturais, né, de fazer com que as pessoas saiam das salas de cinema, saiam dos centros culturais, com provocações, com novos olhares, com novo pensamento, com novas formulações sobre o que a gente pode fazer para fazer uma cidade melhor, um mundo melhor, mais inclusivo, mais diverso, mais acolhedor para todos. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Eu acho que vou me ater à programação específica da nossa sala, mas, em linhas gerais, a curadoria passa por isso, né? Passa por um olhar de diversidade. A gente percebe muito que falta, de forma geral, aí olhando para o edital, de uma forma geral, ainda existe uma concentração muito grande no eixo Rio-São Paulo, Sudeste, e a gente traz um apelo para que a gente consiga
provocar e formar produções fora desse eixo. Eu acho que é importante, né, a gente ter esse olhar, mas falta um esforço, talvez conjunto, governo federal, instituições de uma forma geral, nesse trabalho de formação de novos agentes culturais. Sinto nos editais que a gente recebe um certo... Falta um olhar às vezes eu brinco que falta às vezes um olhar marqueteiro para a cultura. Porque assim, um olhar de venda do projeto. Né? Então não adianta escrever um projeto com um olhar só de um curador iniciado, que tem pós-doutorado no assunto, mas precisa ter um olhar às vezes o nome do projeto não se vende. O primeiro parágrafo de uma proposta, de um projeto, precisa ser vendedor. Né? Precisa dizer a que veio, porque senão a gente recebeu nesse último edital cerca de 7.000 projetos de todas as áreas. Então, se você não chamar atenção, se não for arrebatador no nome, assim, pensando no diferencial, pensando no projeto que saia do quadrado, pensando na experiência também das pessoas que vão ao cinema, então acho que é um ponto a considerar. Né? Uma mostra de cinema hoje pode ir além de só a mostra. Então pode estar associada a um curso, né, sobre aquele tema que a mostra traz, pode estar associada a uma exposição. Né? Então tem várias formas de fazer, de pensar fora da caixa. Né? Como uma exposição, não precisa ser só as obras na parede, quadradinho, não. Você tem outras formas de provocar o público, de trazer o público para uma suspensão temporal, onde tire as pessoas desse lugar comum e leve a eles, nesse espaço de cultura, para uma provocação, outra forma de ver o mundo. Então, acho que fica aí, acho que deixa esse recado, quero abrir aí para, sei lá, não sei como é que vai ser a condição. Isso do nome eu tô dentro do sério. Uma das coisas que a gente mais pensa antes da mostra é o nome. Porque a gente sabe que é onde pega, né? Onde a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje, né? Uma mostra, ela funciona muito porque uma pessoa vai partilhando com a outra. Então, nos primeiros a gente ficou olhando a programação deles, a gente falou, olha, sacana, esperar o nome que a gente ia usar. Porque às vezes é aquela congruência de ideias que você vai cair no mesmo lugar, né? Não pode pensar, isso é do show. Eu acho que você tem razão nisso, né? Essa visão de marketing não é qualquer. Ela, na verdade, ela faz parte da equação de difundir cultura. Né? Então, é uma coisa que tem que ser pensada também na programação, quando você está fazendo texto, quando está fazendo nome, tudo isso tem que entrar na conta também para você ver como é que você vai fazer isso, né? A vontade da pessoa de sair de casa e vir para uma sala de cinema, né? Entender público. Acho que também, complementando isso, também tem muito essa questão da localidade. Das salas, né? A gente já falou da questão ali da USP, vocês localizados no centro de São Paulo, acho que tem outra dinâmica. A gente aqui ao lado do metrô, próximo à Liberdade, por exemplo, a gente sabe que colocar uma amostra aqui asiática, seja uma amostra chinesa, japonesa, coreana, isso aqui vai lotar de comunidade por causa da localidade que a gente está mesmo. Então, isso também, enfim, cria expectativas sobre outros públicos para entrar na sala. E aí você começa a entender realmente, eu acho que uma discussão que a gente está falando aqui, não está citando, é a formação de público, né? Como é que a gente trabalha isso. E eu lembro muito acho que na Sala Araújo, uma vez ele fez uma palestra e falou assim, ninguém vai nascer e vai para uma sala de cinema ver um filme experimental e gostar, assim, de cara, sabe? O pessoal tem que passar por um Spielberg, ela tem que passar por seja Marvel hoje em dia, sabe? Tipo, ela tem que entender um caminho ali para apreciar, né, uma linguagem que a gente está trazendo no cinema, que parece óbvio na nossa cabeça, mas a gente tem uma nova geração surgindo que ainda não teve contato que a gente teve, entender que a gente não tem as experiências que os outros. Então eu acho legal quando eu vejo, por exemplo, gente que entra aqui na sala e fala que está vindo para o cinema pela primeira vez. Isso acontece com bastante frequência. Ou então passar filme, sei lá, do Glauber Rocha, que teve uma mostra esse ano, dele e falar, pô, de novo passar esse filme. Mas, meu, tem gente que nunca viu os filmes do Glauber Rocha no cinema, então por que não passar de novo, sabe? São coisas que a gente tem que botar na cabeça e entender que as pessoas estão mudando constantemente. Desculpa, só que eu gostei muito do que você falou, Cláudio, assim, organizou muito
de uma forma muito didática várias coisas que eu sinto, assim, sabe? Achei super importante. Vou propagar para toda a minha equipe, porque eu acho que isso de tornar pop, de enxergar o marketing não como uma coisa, porque às vezes existe até tipo, não quero, sabe, fazer. Chamar de marketing, a pessoa já torce o nariz, entendeu? Como se você estivesse se rendendo a alguma coisa que a gente que faz repertório, teoricamente, também teria que estar fazendo uma certa oposição ao lugar comum, né? Mas é isso, a gente precisa fazer esse trabalho de construir. Lá eu tenho uma equipe de curadoria e eu tenho uma equipe de comunicação, né, que não são as mesmas pessoas. Eu falo que a minha equipe de comunicação ela é o primeiro público da mostra. Porque se ela não estiver entendendo direito o que a curadoria está pensando, isso já é um sinal péssimo, né? E outra coisa que eu também gosto de falar é que não existe amostra pensada pela equipe de curadoria e produzida, né? Porque também a gente nem falou disso, aquilo super relevante que você falou, entre a ideia que eu gostaria de fazer de curadoria e o que a minha produção permite eu fazer, né? Só existe a amostra que chega no público. Só existe a amostra experienciada por quem está lá sentado na cadeira ali, entendeu? Não existe a amostra do papel, né? Então acho que são coisas assim fundamentais. Esse negócio da gente parar de fazer cultura para iniciados, a gente tem que furar essa bolha, é essencial. Vou dormir pensando nisso hoje. Às vezes esse fato, eu sou defensor da pipoca, por exemplo, assim, eu acho que às vezes complementa, claro, tem salas que não permitem, tem salas que permitem, mas eu sou super defensor, que eu acho que faz parte. Às vezes o fato de você, antes de uma mostra, você, sei lá, você trazer o rolo do filme, uma lata de filme para frente e apresentar o que é isso para um adolescente, para uma criança que não sabe, não tem nem noção do que é isso, você já transforma aquele momento numa experiência única. Mesmo que aquele criança ou adolescente nunca volte ou nunca venha ao cinema de novo, mas aquilo é um momento, às vezes, de marcar aquela experiência de algo que não é do tempo dela, mas que é algo que é uma experiência, é um conhecimento histórico de como se fazia cinema há alguns anos atrás. Então, assim, são formas de a gente pensar um pouco fora da caixa, de como é que a gente traz as pessoas para junto, para esse jogo. Eu só queria, mas estava esquecendo de falar isso, muito importante, que você comentou a questão dos nomes, né, da importância do nome. A gente gasta um tempo absurdo pensando nos nomes. O que eu já fiz de reunião na minha vida, de 3 horas, com 10 pessoas na mesa, para não ficar contente com o nome da mostra, mas acabou meu prazo, e a gente tem que ir com o melhor nome que a gente pensou até agora, e metade das pessoas não está contente com aquele nome, mas é o melhor que a gente tem, assim, no mínimo uma vez por mês. Isso acontece, porque é tão importante que a gente se dá o trabalho de com a equipe inteira passar horas tentando ter ideias e às vezes ficando com a melhor que a gente encontrou, porque é super difícil. Ele mata em meia hora. Eu queria falar um pouco sobre isso de furar a bolha, mais especificamente falando do cinema brasileiro. O Sinusp recentemente teve uma polêmica de Twitter aí, que o Sinusp sempre tá, acho que pelo público, que vocês fizeram um vídeo falando que ia passar uma porno chanchada, agora ficou porno chanchada, nossa, as galera do cinema são os pervertidos. Então sempre rola isso com o cinema brasileiro, eu vejo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vem sendo programado o cinema brasileiro. Deixa eu contar. A gente programou, agora a gente estava fazendo uma mostra sobre Paranoia, e um dos filmes que a gente escolheu para programação foi o Excitação, do Jean Garret, que por acaso recebeu um restauro recente da Eco Produções, que é uma produtora que se preocupa com isso, faz esse trabalho maravilhoso, claro, em parceria com a Cinemateca Brasileira, que preserva muitas vezes os originais. Tinha esse restauro e a gente programou na mostra de Paranoia, e aí uma pessoa comentou em cima da divulgação da sessão, falando, vocês vão passar por uma chanchada, tá louco, não tem nada melhor para passar, e coisa e tal. E aí isso abriu uma polêmica, porque ela fez essa crítica a essa programação, e não vou avançar muito em todo o tamanho da polêmica, mas as pessoas começaram, teve até gente que concordou, mas a maior parte das pessoas rebateu, né, falou, o que você programaria ao invés, então? E por acaso essa menina é uma aluna que ela tinha se inscrito
no nosso processo seletivo de estágio. E no nosso processo seletivo de estágio, para fazer parte da equipe de curadoria, as pessoas precisam mandar uma proposta de mostra, só para a gente ver o repertório, como ela escreve, o que ela defende e tal. E a menina, muito corajosa, uma coisa que a maior parte das pessoas não teria coragem de fazer, compartilhou online a proposta dela que ela tinha criado no processo. E era uma mostra sobre comédias, sem grande restrição curatorial. E aí as pessoas caíram de pau em cima dela, porque ela tinha sugerido filmes meio genéricos e sem grande refino, vamos dizer, curatorial, assim. E aí começou uma grande discussão sobre se o Cinosp passava filmes acessíveis ou não e tal. E a discussão sobre a pornochanchada no cinema brasileiro. Enfim, completamente. Não, isso daí é complicado. E eu tô achando engraçado, porque a gente teve uma experiência parecida que a gente já passou por uma chanchada e amanhã vai passar o 10 coisas que eu odeio em você. Porque a gente tem também uma programação de madrugada, que é outro público, enfim. E a ideia da pornochanchada também, a gente passa por barreiras até na própria instituição, tá? Não sei se isso é lá com vocês, acho que não, mas uma vez a gente trouxe a proposta de passar o Pornógrafo, que é um filme até pré-pornochanchada e meio ingênuo em vários aspectos, que é uma comédia, enfim, brasileira. E o pessoal bateu o olho assim no nome do filme Pornógrafo, já começou a dizer que você vai passar esse filme aqui. Que é isso? Aqui é uma sala pública, né? Então, a gente sabe que a gente teve esse problema antes e dessa vez a gente fez uma programação em julho a Semana do Cinema Nacional e a gente bati o pé, né? Falei, bom, a gente tem que partir que isso faz parte da história do cinema brasileiro. A pornochanchada é ainda mais em São Paulo, né? No âmbito que é entender, né, o que de fato esses filmes. Porque também tem gente que fala, não, na verdade o filme é super político, aquilo lá era uma máscara, né? Também não é assim, sabe? É entender um pouco melhor o que é a pornochanchada. Mas a gente não queria deixar de exibir. Então a gente fez uma madrugada de filmes, né, eróticos, e a gente chamou de Madrugada Pimenta Brasileira, tentando esquivar ali do nome pornochanchada, fez todo um texto ali para passar na contratação, na comunicação. E exibir aqui na sala, tipo, a Super Fêmea, o Pornógrafo de novo, ou... Ah, esqueci o nome do outro filme que a gente passou, é aquele que teve restauro das meninas que jogam futebol, Onda Nova, que foi super divertido, muito bem recebido, e mesmo assim eu fiquei com medo, tá? Das pessoas que iam ver esses filmes aqui também sem esse aviso prévio do que se tratavam, né? De uma maneira explícita. Como é que elas iam receber esse filme na sala? Se iam sair xingando, se iam se levantar e ir embora. E foi o oposto, né? As pessoas, acho que elas compraram a ideia do que se tratavam esses filmes, né? Em que período da história do cinema brasileiro eles estavam tentando ditar. E eu fiquei muito mais aliviado. Sério, eu me viu naquela noite, eu tava tremendo, saí da sala toda hora, assim. Então, pessoal, eu acho que, para mim, uma grande questão, assim, Instagram, Twitter, essa é um novo cenário, assim, pra gente ter que lidar, que a gente nunca pensou que a gente ia ter que lidar, que é um novo cenário de discussão, assim. E agora a gente tem que tomar muito cuidado, não é só tomar cuidado, é aprender a trabalhar ali. Porque a gente teve muita dificuldade, por exemplo, no pós-pandemia, existia um caminho muito, muito claro de comunicação dos filmes, assim, né? Que basicamente a gente precisava estar nos roteiros das grandes imprensas, né? Tentar estar no roteiro das grandes imprensas. Depois da pandemia, as grandes imprensas sumiram. Eu cuido de outras salas de cinema comerciais, inclusive. Eu não sabia onde que eu divulgava mais o filme. Eu não sabia onde eu colocava o filme comercial, que é muito mais fácil de você colocar em roteiros, porque não tinha mais roteiro. Foi muito difícil. Hoje quando vocês vão pesquisar filmes para assistir no circuito comercial, onde vocês pesquisam? É uma pergunta que eu queria entender. Hoje eu descobri, eu pesquiso no Google, assim, diretamente no Google, e o Google criou um mecanismo de você, quando você vai colocar o seu filme, você precisa colocar dentro dos caracteres lá de programação do Google para o seu filme ser achado como circuito comercial e você achar o filme ali. Então mudou tudo. Para a mostra, dificultou demais, assim, porque não tem mais os grandes espaços, aqueles
Não tem mais aquele livrinho do Estadão, da Na verdade, Folha, você tem que torcer pra sair uma matéria na que nunca Folha. sai mais, que nem as pessoas nem. Hoje em dia, basicamente, virou Instagram, Twitter, são os grandes veículos, pelo menos pra gente, né? Os grandes veículos de E divulgação. vira um termômetro mesmo, né? Vira um termômetro e vira um termômetro de discussão que é complicado, assim. A gente fez uma amostra sobre a Tilda Swinton, por exemplo, e que criou-se lá uma comoção, né? Foi porque foi sobre uma entrevista dela falando a respeito do David Bowie, né? Daquela relação de amizade que tinha, assim, e comparações. E a gente fez uma brincadeira com o nome de novo, né? Que era a Tilda Swinton, a mulher que caiu na Terra, né? E fez todo um texto falando sobre essas características alienígenas, né? Que ela tinha, de ser dessa camaleã também dentro do cinema, assim como o Bowie era na música. E aqui dentro também teve toda uma discussão sobre como isso era uma ideia misógina, talvez em cima da Tilda. Aí depois alguém comentou isso também no Instagram, depois vieram outras pessoas rebater que era o oposto, que a Tilda era uma grande mulher, e isso é uma das características dela. E a gente deixou, assim, eles conversando, assim, até ver quem ganha. A gente fica brincando, né? A gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, porque cria discussão, viraliza e tal, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente está aqui atrás, os bastidores, a gente que fez, né? É tenso, porque a gente não sabe direito como que isso vai rebater, né? Porque a responsabilidade ainda é nossa. Então é mais complicado. Vou só complementar que a gente também resolveu não entrar na polêmica online, a gente não participou de nenhuma das conversas, a gente deixou as pessoas, a conversa ficou tão grande, o post da menina teve quase 100 mil visualizações, muito mais do que as nossas visualizações. Ela acabou retirando do ar tudo, ela resolveu bloquear a conta dela, inclusive, porque começou a ficar difícil para ela ficar rebatendo todo mundo que estava comentando dela, porque a discussão foi para a presença da pornô chanchada no cinema brasileiro, a discussão ficou super ampla, a gente não interagiu, mas a gente se beneficiou, porque não foi o melhor público da mostra, porque a gente passou uma animação japonesa que aí sempre, né, sempre lota, mas teve mais de 100 pessoas nas 2 sessões de excitação, que foi muito melhor do que a gente imaginava. Então a gente acabou se beneficiando da polêmica um pouco. E esse cenário que o Sérgio estava falando é um cenário muito sério, de que nós não temos mais jornalistas de cultura com tempo para fazer jornalismo de cultura, com dinheiro para fazer jornalismo não existe mais. Né? Que é o dinheiro realmente a questão. Não, claro que o dinheiro é o problema. Pessoas querendo fazer isso tem muitas, né? E tem pessoas fazendo isso de forma espontânea, sem ganhar dinheiro, propagando a comunicação, como o Cinema em São Paulo, e várias outras pessoas que fazem crítica e que fazem reviews no Letterboxd, coisas assim. Mas não tem, os órgãos de imprensa não tem mais uma pessoa para acompanhar a programação e escrever sobre ela. Então a gente não pode depender deles, porque eles não existem. Só para fazer a propaganda do Cinema em São Paulo, é uma newsletter, o Substack, tá aqui, que faz esse papel meio de guia-off do cinema de São Paulo, que é fantástico. É lá que eu busco, eu não busco no Google, eu busco lá. E eles têm uma newsletter boa, né? Então você já pode receber tudo. Muito bom. Eu queria tocar em um último assunto antes de a gente abrir para o público, que a gente também queria ouvir o que vocês estão pensando, sobre a relação da curadoria com a preservação de filmes. Todas as salas de vocês têm exibição em película. Eu queria saber como vocês estão articulando isso, a película, os arquivos, os acervos e a exibição. Eu vou levantar uma bola aqui para não sei se eu me cortar, porque quando a gente fala de película, primeiro nós estamos falando de cópias que são escassas, né, poucas. Tem muitos filmes que não tem mais cópia em película pronto, assim. E quando elas existem, aqui no Brasil, o pessoal do CCSP tem mais contatos do que eu, mas eu só consigo exibir cópias de 35mm da Cinemateca Brasileira, quando eles têm 2, porque se só tiver uma não sai. Do Arquivo Nacional lá do Rio, mas eles não têm muita coisa. Da Cinemateca do MAN do Rio, mas eles também não têm tanta coisa assim, em condições mais de exibição. Da Cinemateca da Embaixada da França, que ainda tem alguns 35 e algumas coisas meio esparsas, né?
Fora isso, se você precisar trazer, por exemplo, um 35 de outro lugar, você pode contar com o apoio de uma embaixada, de um consulado, mas se não, nós estamos falando de um processo de transporte que é caro, a cópia é uma coisa valiosíssima, então tem um seguro, você precisa muitas vezes de um desembaraço alfandegário, porque você está fazendo um processo que essencialmente é o que eles chamam de uma importação temporária de um produto usado, né? Então é um negócio que é complexo em vários pontos de vista. Então, falei do CCBB porque o CCBB faz um trabalho fantástico de conseguir fazer essas retrospectivas que requerem esse tipo de trabalho que a gente nem se propõe a fazer porque a gente não tem condição de chegar perto do trabalho que é feito por essas outras equipes que já têm mais condição, experiência com isso, né? Então assim, é um privilégio enorme, né? Eu adorei a sua ideia de mostrar lá, tá lá, né? A gente agora faz mais ou menos uns 2 meses, a gente exibiu uma cópia do Menino e o Vento, que é um filme brasileiro da década de 70, e a gente fez um vídeo específico, porque era uma cópia 35, a gente fez um vídeo específico, assim, você sabe que é uma exibição em 35, tá? Fizemos um videozinho de 30 segundos para o Instagram, foi super bem, a sessão também foi super melhor do que a gente imaginaria por causa disso, né? Então esse tipo de coisa didática é fundamental. Eu acho que assim, o que você falou, né? Uma amostra hoje em película fica muito caro. A gente está nesse lugar também de uma relação de investimento e público a ser atingido. Então fica muito, não é uma matemática, não é uma conta direta, mas ela precisa ser considerada. Uma amostra de película, ela vai custar muito, fica muito cara por pessoa. Então eu faço uma amostra de película para atingir 30 pessoas, ou o luxo de 30 pessoas que gostam de ver filme em película, eu fico assim, infelizmente, é uma realidade, assim, tá caro. Quem traz essas mostras em película são os produtores, né? A gente não tem esse contato direto com essas guardas dessas películas, são as mostras, os produtores de cada mostra, mas cai nesse lugar, né? A gente já teve conversa com a Cinemateca no passado, tem muito esse lugar do custo, tanto dos direitos de uso, como transporte, e aí fica naquele lugar muito triste, né? A gente tem o toca-disco, você tem um disco, mas ninguém escuta música. Porque assim, fica nesse lugar. A gente tem projetor de 16, 35mm, mas essa experiência fica muito limitada, né? Limitada ao orçamento, né? Fica muito naquela conta ruim entre quantas mostras eu consigo fazer, né? Considerando esse equilíbrio entre mostras com película, mostras sem película, para conseguir preencher a grade ao longo do ano. Então é um desafio. Realmente, assim, é um desafio de... Quem projeta, né? Tem isso também, né? Os projecionistas. O nosso aqui é o seu Benê, tá na casa aí dos 80 anos. Vem por amor mesmo, não quer deixar isso, não quer se aposentar, que ele ama o que faz. E, enfim, e a gente não tem ninguém assim, mas em São Paulo, às vezes o IMS recorre a ele, é uma coisa meio assustadora. Né? Mas a gente sempre tenta e é uma coisa engraçada, porque por mais que a gente tenha vontade, às vezes a gente fica com medo, né, sério? Porque a gente consegue alguns galpões, assim, alguns colecionadores privados de filme, você realmente encontra umas coisas raras, assim, umas joias perdidas, largadas, assim, no chão. Você pega pra exibir, você vê que o filme dá pra exibir, mas assim, não é a melhor versão dele, sabe que eu exibo? E às vezes a gente opta por não exibir, o pessoal vem matando, já vem película. Não, mas a gente tem uma versão em 4K aqui do filme, não, eu quero ver a película. A gente passa a película toda rosada, toda manchada, toda picotada. É que geralmente a gente tem um tempo tem que ter uma coisa de produção que é complicado, né? Às vezes a gente divulga, mas a gente vai pegar a película e isso não é culpa nossa, né? Tempos de produção. Quando a gente pega a película, porque é diferente do CCBB, eu amo o que vocês conseguem fazer, porque eu acho que precisa, por isso que eu acho que as salas elas são muito diferentes e ao mesmo tempo elas têm características muito importantes cada sala, assim. E eu acho que o CCBB
esse lugar das grandes retrospectivas, sabe? Que ele vai conseguir trazer as coisas que em uma outra sala vai conseguir fazer. E eu acho isso incrível, assim, é onde você vai assistir ainda uma mostra de cinema que era feita lá no começo do ano 2000, nos anos 90, que você não vê mais hoje, assim, aquelas mostras que traz todas aquelas retrospectivas inteiras, tudo em película. A gente fez pouca mostra em película aqui no exterior e foi assim, sabe? Acabou com o orçamento do ano, assim. Então a gente nunca mais fez de novo, assim. Então eu sou super a favor da, de exibir em película. A gente exibe em 16 também. A gente exibe em Super 8 também. Aí a gente aluga, né, todas as coisas em 16. Mas assim, eu sou muito agradecido ao DCP, porque quando você traz uma amostra de fora e o cara te manda um link do DCP e você baixa ele, você baixa em menos de uma hora e você não passou por desembaraço alfandegário, você não teve que ficar, no nosso caso, né, que a gente, a Secretaria de Cultura, ela paga depois, nunca antes, então você tem que ficar imaginando quanto vai estar o dólar lá na frente e qual vai ser os impostos que eles vão colocar, se vai colocar ou não, porque senão se você calcular errado, fodeu. Enfim. Aí, então eu dou graças a Deus, porque hoje a gente faz as coisas com TCP e consegue trazer coisas de fora que a gente nunca conseguiria trazer com película. Então, a película é um trambolho, mas eu adoro, a gente vai se... Então, o que a gente faz? A gente vai meio a gente vai meio no circuito alternativo. A gente consegue achar alguns catálogos, né, alguns acervos pessoais fechados de gente que não cuida, né? Infelizmente, eles não têm uma geladeira lá para deixar a película, eles não fazem revisão. Então a gente corre esse risco, mas a gente consegue trazer algumas coisas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Então tem essa questão. Deixa eu complementar uma coisa. Só complementando, eu acho que assim, a experiência da película, a gente tem feito cada vez menos, né? Eu agradeço assim, a menção, mas a gente tem feito cada vez menos por isso, né? Porque o custo é muito alto. Acredito que a mostra em película, que é algo que raramente se faz hoje, talvez, sei lá, Tarantino, não sei se ainda filma em película, mas assim, é muito raro você ter um cineasta hoje que vai filmar em película porque gosta de película, que distribui película. Então, assim, eu acho que vai ser uma experiência tão rara, tão... Assim como talvez seja o futuro dos grandes mestres da pintura, por exemplo. Vai chegar um momento que você não vai mais ter uma exposição aqui de um clássico, de uma pintura de 500 anos. Vai chegar um momento que, para preservá-la, ela não vai poder ficar viajando. Então, você não vai ficar rodando com Monet, com Renoir, assim, portanto, a cada mostra do mundo inteiro, esses quadros ficarem passeando. Eu acho que a película está nesse lugar também de uma raridade que não vai permitir que a gente, né, faça esse amplo acesso por custo e por conservação. Então, talvez tenham esses templos, esses lugares específicos, como a própria Cinemateca, talvez, que tenha conservação e tenha os meios de reprodução para poder fazer acontecer e ser aquela experiência única, específica, exclusiva. Acho que perfeito, e inclusive vou cair na sua provocação anterior, no sentido de que a gente ama a película, vai falar essas coisas, mas muitas vezes para o público, especialmente mais jovem, por mais que a gente mostre para ele que isso é legal, talvez no frigir dos ovos, se a gente tentar ser isento, talvez a gente descubra que talvez ela não seja isso, né? Talvez o nosso papel dentro do processo de preservação seja de preservação da exibição dos filmes mesmo, né? Até porque, de novo, tem todos esses custos da preservação material, ou mesmo da preservação digital, que não é trivial, né? A gente já tem dificuldade de fazer backup dos nossos HDs, entendeu? Então, não é que o digital também automaticamente está preservado, a pessoa faz uma cópia no Google Drive e acha que isso é preservação, né? Não é. Então, mas eu acho que tem um papel importante nas salas de repertório, que é de manter esses filmes necessários, né? E manter essa... e isso também é preservação de uma certa forma, né? Enfim, acho que tem esse trabalho muito longo que será de digitalizar algumas dessas coisas que por enquanto só existem na película,
Mas é um formato fluxo, o Sérgio estava falando, minha conexão não é tão boa quanto a dele, eu não baixo nenhum em uma hora. Às vezes tem coisa que fica 2 dias baixando para mim, mas são cópias que, quando bem feitas, estão num formato fantástico, que eu posso falar do filme, posso falar de ser uma cópia fantástica sem necessariamente ter que recorrer à questão da materialidade da película. Eu queria abrir para o público agora. Vocês têm alguma pergunta? Gente, primeiro agradecer a todos. Eu acho que é uma satisfação enorme da equipe, de todo mundo ter essa mesa. Eu espero que a gente consiga fazer todo ano, que a gente vai fazendo esse check-in, né, e chama as outras salas para virem, que não conseguiram vir hoje. E aí, até para a gente fazer em análise comparativa, né, pensar, eu queria perguntar para vocês, né, os problemas que vocês enfrentam hoje, acho que a questão do tráfico de cópias é um deles, dos públicos, enfim. E como vocês veem os próximos, sei lá, 5 anos em relação a esse trabalho de salas de repertório? E principalmente porque eu acho que a gente tem um público muito jovem, Estranhos Encontros, ele tem essa vocação de ser um festival que pega bastante gente que acabou de sair da universidade, etc. E a carreira de trabalho com a programação, ou de trabalho em uma instituição cultural que lida com salas de repertório ainda é muito nebulosa, né? O CCBB acho que tem, de fato, essa transparência de ter esse edital, acho que muita gente começa no edital do CCBB, ou seja, você tem um processo interno, mas muita gente se pergunta, pô, isso é uma carreira, é possível ser um programador? Então, como vocês veem esse futuro e em relação à própria profissão de vocês também? E a última coisa é a parte editorial, se vocês estão conseguindo fazer catálogos, textos, se vocês acham importante ter esse material textual que contextualiza e acompanha. Pensando até no passado do CCBB, que tinha aqueles grandes catálogos, etc. Muitos críticos até começaram aí. Enfim, queria ouvir vocês disso também. Obrigado. Praticamente outra mesa, né? Eu acho que tem. Tá, tentar lembrar alguns tópicos aí, eu vou repassando. Acho que eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da preocupação do público, do tráfico de cópias. Eu falo pelo centro cultural. A gente sempre fica preso com a ideia do público, a gente falou muito disso aqui, mas é indiscutível pensar que eu estou aqui há 10 anos, você é um pouco mais que eu, que ao longo desses 10 anos a gente só tem crescido, né? Então, por mais que a gente veja a sala, fica preocupado, fala que essa mostra tem público, mas a outra logo depois vem mais, você vê o total do ano, você vê que existe muito interesse das pessoas de ir ao cinema. Então a gente conta muito com esse interesse crescente mesmo. A gente teve momentos em 2025 com o Oscar, Fernando Torres concorrendo, as pessoas se interessando mais por cinema. Não tem como falar que isso não impactou. Acho que impactou uma procura muito grande. Então, o nosso trabalho, que eu sinto, é que a gente não pode parar, porque não é por um dia que não tem tanto público que não vai haver mais interesse. Como eu falei, as pessoas vão crescendo, vem novas gerações, e o interesse vai sempre se mantendo. E, enfim, isso é também de questão de futuro. Então, o futuro eu também não sei. Se você tivesse me perguntado 5 anos atrás, eu também não saberia dizer. E eu estou aqui ainda. Então, eu acho que existe espaço para mais salas de repertório existirem. Isso impacta na questão da carreira. Eu acho que o São Paulo é uma cidade diferente das outras, né, que você apresentou aqui a mesa, né, que tem as salas de repertório. Não é em todo lugar do Brasil que existe isso. São poucas ainda. Então, eu acho que a ideia de você ser curador ou programador, ela tem que também sair da ideia de estar preso a uma sala de cinema. Né? Tem gente que faz carreira com editais, o próprio edital do CCBB, né? Imagino que tem figuras lá que apareçam, às vezes até mais de uma vez, que você já reconhece, fala, esse produtor aqui eu já vi. Vão andando para o SESC, vão fazer mostras itinerantes. Eu acho que é aí que existe realmente uma carreira. E realmente tem gente que vive disso, né? Agora, como entrar nisso é difícil, como toda carreira de cinema, né? Eu acho que faculdades de cinema, elas nunca vão... Não existe uma metodologia certa de ensino, porque primeiro que eu sou da ideia de que no Brasil não existe uma indústria de cinema. A gente não tem nada formado, sabe? E então, como é que você vai
entrar numa faculdade de cinema, saindo de lá um diretor de fotografia, sei lá, uma roteirista, uma produtora, uma diretora e por aí vai. Uma programadora. Isso também não é nem uma questão que existe em salas de aula, acho que começou a ter uns anos atrás, curadoria, né? As pessoas começaram a ver isso. E é difícil, assim, eu, por exemplo, na minha trajetória, eu fiz faculdade de cinema, fiz cineclube e comecei estagiando, programando Cine Olido antes da SP Cine. Desde então estou na Secretaria de Cultura. Mas eu já tinha essa vocação de querer me manter próximo às salas de exibição e distribuição, porque eu não me encontrei muito, por exemplo, em produção de filme, não era uma coisa que eu gostava. Eu gostava de escrever sobre os filmes, falar sobre eles, talvez uma carreira de crítico, algo do tipo. E então me encontrei nessa área. Mas, assim, eu acho que caminhos estão sendo abertos cada vez mais nesse sentido que eu falei. Eu acho que a ideia de você construir algo itinerante e fazer curadoria e programação é uma possibilidade dentro desses requisitos, né? E espero que existam mais salas de cinema como essa aqui. Quem sabe isso vai surgir ao longo do tempo. Isso vira uma crítica até perigosa de eu falar, porque é a própria secretaria, mas acho que a SPCine podia promover isso mais nas outras salas de cinema, para não ficar só dentro do circuito de filmes. Acho que eles estão até experimentando isso, né? A gente tem ajudado eles com uma programação um pouco mais de retrospectiva em salas de células, em salas de bibliotecas. E por aí vai. Eu queria primeiro reforçar esse momento que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é super importante, manter sempre esse tipo de debate, esse tipo de discussão. E quando a gente fala de futuro, me vem muito em mente assim, algo que está batendo na porta, aliás, está empurrando a porta, que é a inteligência artificial, que é um outro componente que está vindo aí, que está vindo não, já veio, né? Já veio e está influenciando o mercado todo do cinema, da publicidade, né? Assim, você não precisa mais contratar, alugar um leão para botar no filme, porque você faz isso tudo artificialmente, muito fácil, sem nem usar muitas horas de programação. Então, assim, a inteligência artificial está vindo com outro. Então, eu não consigo nem imaginar se isso é uma força, se é uma ameaça para daqui a 5 anos. 5 anos é muito tempo nesse movimento de transformação que a gente está vivendo hoje, né? De tudo, né? Do fazer de um roteiro, né? Onde a gente tem uma revisão automatizada por meio da inteligência artificial, até a produção de filmes, sem uso de atores, sem uso de pessoas, né? Contratadas para isso. Então, assim, isso pode parecer um pouco assustador em primeira vista, mas assim, isso daria um outro debate específico sobre esse tema, mas é algo que está aí, né? Que está aí, é novo, é atual, e que a gente precisa pensar. Daqui a 5 anos, eu confesso que eu não tenho ideia de como é que vai estar o mundo, e a gente discutindo película, né? A gente discutindo algo que a gente tem que conservar, tem que manter, existe uma paixão, mas ao mesmo tempo, o que é que a gente está pensando nessas novas gerações, nessa formação de novos públicos, né? Então, é aquela coisa é o cara que gosta de escutar o vinil, porque tem aquele chiadinho do vinil, mas os jovens estão no Spotify. Então, assim, o que é mais relevante? Como é que a gente faz o cinema chegar na casa das pessoas? Como é que a gente faz o cinema mudar a vida das pessoas? Como é que a gente faz as histórias, talvez, sejam mais importantes do que o chiado, né? O que é mais importante? É o chiado do vinil ou a música em si? Então, assim, são muitas provocações que a gente precisa se fazer todos os dias e entender esse contexto que a gente está vivendo, e se a gente não considerar isso, a gente vai ser atropelado, né? Pelo mercado, pelo público, pelo recurso, que vai chegar onde também tem um retorno mais relevante. Eu vou falar rapidinho só de dos assuntos. Com relação à carreira, acho que é uma carreira ingrata no sentido de poucas oportunidades, como toda carreira na área do cinema no Brasil. Não temos indústria, concordo totalmente com você, Carlos, não temos um caminho e, portanto, não tem como ter um ensino que direcione para esse caminho. Não acho que é só no Brasil isso não, tá? Talvez pudesse tirar o Brasil da equação aí.
Eu acho que quem quer trabalhar com a produção de cinema, de audiovisual, tem que saber que vai ter duas missões separadas, uma de fazer o que quer e outra de ganhar dinheiro, talvez fazendo um pouco também disso. Claro, às vezes dá sorte de abrir um concurso numa instituição como o CIUSP ou como a Secretaria Municipal e trabalhar com isso, mas fora isso é muito difícil se sustentar fazendo isso. Eu acho que tem que ter uma consciência desde o início que vão ser coisas que vão ter que andar em paralelo na sua vida e, portanto, tem um certo privilégio aí envolvido com isso. Infelizmente, eu não tenho uma solução para esse problema, mas esse é o meu diagnóstico. Com relação à questão dos catálogos, a gente consegue atualmente fazer cerca de um livro por ano. A gente não chama de catálogo, porque, em geral, ele não sai junto com a mostra por causa do trabalho que dá. É um trabalho infinito fazer um bom catálogo, fazer um bom livro. E hoje em dia também a gente tem uma enorme dificuldade interna, no meu caso, de justificar a impressão do livro. E as pessoas simplesmente falam, faz online, faz aí o PDF, faz um livro digital. Por que você vai gastar 30 mil, 40 mil, sei lá quanto vai sair só para a impressão desse negócio? Então, tem um discurso de sustentabilidade aí envolvido, só que os próprios autores possíveis que a gente convidaria se animam menos em fazer um livro quando ele não é impresso. Então, a gente tem essa realidade. É super difícil, é super trabalhoso. Em geral, para fazer um livro, um catálogo, que seja um processo que eu diria que leva cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Então, nem sempre a gente consegue trabalhar com essa antecedência, e é por isso que a gente, pelo menos, tem feito cada vez menos. Bom, eu concordo com vocês em tudo. Em relação ao cinema, eu sempre falo isso, que a gente tem que aprender a costurar o cinema na nossa vida. E se a gente tiver lá muita sorte, de repente ele vira a nossa atividade principal. Mas, sei lá, se você se prontificou a fazer uma faculdade de cinema, não é pouca coisa, é porque você já costurou, né? Você vai fazer, você vai continuar tentando, sendo resiliente. E uma hora acontece, é o que eu acho, assim. Em relação aos catálogos, a gente aqui tem... O nosso grande problema é exatamente o do Tandré, assim, a gente parece que não é caro, mas é uma das coisas mais caras da mostra, assim, pelo menos o nosso nível de orçamento para a mostra. Então a gente quase nunca tem. A gente pensa no primeiro momento, mas é uma das primeiras coisas a caírem, assim. E questão da impressão também, a impressão é muito cara. A gente tem uma gráfica que nunca prioriza os nossos catálogos, né? Então a gente acaba ficando de fora, porque... Então, o nosso maior problema realmente, por incrível que pareça, para produção de texto e para produção de catálogo é questão financeira. Então, geralmente a gente reserva a gente tenta pensar em alguma coisa bem importante que a gente vai ter no ano para a gente reservar os nossos esforços para produção de texto, pensamentos de impressão, de catálogo ali, sabe? Às vezes acontece ou não, mas é uma vontade muito grande. Porque a gente tem uma biblioteca aqui, né? Que tem todos os catálogos, aliás, de várias mostras do CCBB, tem mostras de tudo quanto é lugar que já aconteceu, tem os catálogos aqui, e eles colocam o catálogo como se fosse um livro mesmo, para você, com ISBN, para você poder colocar, poder fazer um estudo mesmo, um estudo científico mesmo. Bom, e a questão do futuro... Eu já sou um pouco mais positivo, assim. Eu, pelo menos, eu sou um cara que eu assisto filme no celular. Eu não acho isso ruim, assim. E se você souber fazer isso, você faz isso muito bem. E com qualidade, assim. Então, uma das coisas que eu me liguei logo no começo, assim, depois de um processo de mudanças da questão digital, até porque a minha pesquisa na universidade é essa, inclusive, é que eu acho que a guerra não é mais de qualidade, sabe? Antes do cinema, ele tinha esse lugar onde você quer ver com qualidade, você vai no cinema. Hoje em dia não é mais tanto isso, assim, eu tenho um olho muito treinado para a imagem, eu sou da imagem, né? Mas quando eu assisto um filme bem colocado no celular, com fone de ouvido, etc, eu não consigo ver tanta diferença de uma sala de cinema. É claro que uma sala de cinema tem outras questões. Você tem o isolamento, a sala escura,
muitas outras questões. Mas hoje em dia não é tão mais assim. Então, quando a gente pensa em programação, a gente não pode mais pensar que a gente tem uma vantagem de ter uma sala de cinema em relação, principalmente com jovens, né, que tem menos essa relação. Quando a gente faz uma mostra de clássicos ou vai exibir uma película, a gente sabe quem vai chegar, quem vai vir assistir os filmes aqui. Mas um público mais geral, assim, principalmente pensando em novas gerações, eles estão pensando em qualidade. Então a gente não pensa mais em questão de qualidade, de falar assim, nossa, esse filme, a gente vai fazer essa mostra e ela vai se destacar porque ela está numa sala de cinema. Não é mais isso. Eu não acredito mais nisso hoje. Então eu fico pensando em... Então, exatamente por causa disso, eu acho que curadoria é uma das grandes profissões, assim, pro futuro. Porque hoje em dia, gente, eu tenho amigos meus que ficam me mandando mensagem no celular perguntando o que eles vão assistir na Netflix, o que eles vão assistir na HBO, né? E eu penso, eu vou começar a cobrar 20 reais, 10 reais de cada uma, porque eu vou me sustentar com isso, porque hoje em dia a gente tem tanto o acesso, ele está tão facilitado, e exatamente em celular, você está na academia, no avião, em qualquer lugar. O acesso ele ficou tão facilitado que hoje em dia o que diferencia é a curadoria, não é mais o acesso. Antes era o acesso, né? Agora o acesso já foi superado. Agora o que a gente precisa pensar é em curadoria. As pessoas não se ligaram nisso ainda, sabe? Tipo, quem tem o conhecimento do que é... Meus amigos se ligaram, porque eles enchem o meu saco. 10 horas da noite eu falo um filme aí pra ver no Netflix, vai. Aí eu falo, e no outro dia eles me ligam. Nossa, fantástico. Aí você percebe que, ou seja, toda noite eles estão assistindo filme na Netflix. Mas por que eles ficaram mais estabanados? Assim? Eles tiveram uma experiência diferente a partir do filme que eu indiquei. Porque eles não iam chegar naquele filme se eu tivesse indicado. Porque o logaritmo da Netflix, enfim, a gente sabe os logaritmos da Netflix de todos os outros lugares. Então, a maioria hoje em dia, a gente principal. Vou parar aqui, porque já levei um puxão de orelha que eu preciso parar. Mas é isso. Eu acredito que curadoria é a profissão do futuro. Acho que a gente tem tempo para uma pergunta rápida, será? Mais uma? Alguém quer fazer uma pergunta? Só para algo que acho mais rápido. Mas no teatro, como que é o processo de formação de público para a informação da própria produção de cinema? Porque eu não conheço o MUSP, fora de momento, mas dentro da programação tem esse episódio histórico e muito exterior. Concretivamente, na experiência que eu tive ensino e curso dentro da IPEC, do Bertalinho, a gente tinha um tempo curto, não dava para passar longo, e os curtas dos videoclipes, para além de serem a duração que dava ali, entre o pessoal da tarde e o pessoal da noite para passar, tinha também um intuito de mostrar o que é possível para esses estudantes fazerem agora nesse momento. Eu queria saber quem é essa discussão do treinamento. Tá, só uma coisa que eu acho que é importante é que o meu público não é tanto dos alunos de cinema. Ele é mais dos outros. Na verdade, até é uma coisa meio engraçada, que os alunos de cinema não são tantos assim os que frequentam. Claro que tem alguns que estão lá, moram lá e vão em todas as sessões, mas o meu público não são necessariamente de realizadores, pessoas que vão realizar filmes. Até porque acho que os alunos de cinema têm que assistir muitos filmes nas aulas deles, então eles não vão tanto no cinema. Então meu público é mais alunos de outros cursos. Tem também, mas não é tanto. Especificamente com relação a esses outros conteúdos, por exemplo, videoclipes, que eu amo, adoro, mas especialmente os curtas, são coisas que são legais, mas dão um trabalho imenso de programar. Então, eu gosto de falar que uma sessão de curtas, de 5 curtas, ela não dá 5 vezes mais trabalho que uma sessão de longa, ela dá 50 vezes mais trabalho.
Porque você não tem uma distribuidora, você não tem uma cópia pronta, compatível com o seu sistema de reprodução, você não tem o contato fácil dos realizadores. Então, esse processo de curadoria especialmente de produção de curtas, é super trabalhoso. Então, é difícil programar curtas-metragens para a estrutura que eu trabalho hoje, para o nosso, né, pro nosso modelo. E, além disso, nem sempre o público de sessões de curtas é muito bom, né? Então, tem esse jogo que a gente estava falando entre o que a gente programa, o que a gente experimenta e como vai. A gente bota, às vezes, alguns curtas antes de longas, né? Que a gente tenta fazer esse formato, a gente acha que é mais legal de programar, para, vamos dizer assim, não diluir vários curtas um com o outro, assim, numa sessão de curtas. Mas essa é uma super discussão enorme, né? A gente recebeu agora algumas sessões do Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Foi uma delícia, ótimo, eles têm um trabalho de curadoria fantástico, né? Muito além do que a gente conseguiria fazer, e chegam as cópias prontas para a gente exibir, então a gente não tem o trabalho de produção, então é maravilhoso para a gente nesse sentido. Mas essa decisão de exibir curtas, de exibir outros conteúdos, para uma sala de cinema, vai invariavelmente passar por essa questão do quantas horas eu preciso ocupar de programação aqui, quantas horas eu quero ocupar, e a relação entre o trabalho que isso dá também, sabe? Infelizmente, as curtas têm esse trabalho grande a mais. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, acabou. Poderia ficar muitas horas aqui, acho que tem muita coisa para conversar ainda, mas é isso. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada a vocês todos.